Olá, para você que é novo ou nova aqui no canal. Eu quero me apresentar, sou a Beatriz, mãe do Isaías e do Israel, e quero te dar as boas-vindas ao canal Negócio de Mãe. Olá, eu sou a Carol, eu sou mãe da Cacau. Eu te convido a estar conosco até o final desse vídeo, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o propósito da maternidade, sobre como as referências da geração anterior nos influenciam hoje e como a Bíblia continua sendo um manual tão atual de como ser uma boa mãe. Estamos de volta para falar sobre maternidade. E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre o propósito da maternidade, contar da nossa experiência. Amiga, conta pra mim como é que foi, conta pra nós como é que foi quando você descobriu que estava grávida. Então, nós estávamos planejando já a vinda da Cacau, né? Mas sempre é uma surpresa, né? Porque a gente planeja, a gente pensa como vai ser, mas quando a gente vê o positivo ali, né? É um mix de emoções também. Então, quando eu vi ali o positivo, eu fiquei muito feliz, é claro, né? Porque ela sempre foi muito desejada. Mas vem, né, além de tudo isso, muitas dúvidas, muitos anseios de como que vai ser, né? Tanto a gestação, como depois que nascer, como vai ser como parir, né? Várias dúvidas aí. Mas foi um momento muito feliz, assim, na nossa vida. E pra ti, amiga, como é que foi quando o Isaías nasceu? Conta um pouquinho pra gente. Aquele turbilhão. Foi uma experiência maravilhosa e eu lembro da sensação de não saber o que esperar, porque a gente chegou em 2 na maternidade e íamos embora em 3. Era isso que eu falava. E os primeiros dias ali, as primeiras horas, ficamos só 24 horas na maternidade, fomos liberados, foi bem rapidinho. E as primeiras horas é aquela descoberta, né? O Felipe estava muito presente, trocou as fraldas todas. Na primeira noite o Isaías chorou bastante, porque ele não tinha feito cocô ainda. E aí eu lembro do Felipe falar pra mim, pode dormir que eu vou dar um jeito. E foi aquela sensação toda de novidade. Quando a gente chegou em casa, a minha mãe estava lá. Minha mãe ficou as 2 primeiras semanas com a gente. E foi muito importante, porque nós não temos família morando próximo a nós, né? Não temos mãe e pai morando próximo de nós. E essa experiência de estar com a minha mãe, de ouvir ela, dela poder cuidar da gente desses primeiros dias, foi muito legal. A gente teve uma situação que o meu leite ele desceu, mas não estava sendo suficiente para que o Isaías pudesse ficar satisfeito e a gente pudesse descansar. E aí a minha mãe conseguiu trazer a experiência que ela teve com a minha irmã, que não tinha também, não dormia, chorava muito, e a minha irmã só conseguiu descansar quando ela tomou a fórmula. Minha mãe trouxe essa experiência, nos deu a oportunidade de tentar, a gente tentou a complementação com a fórmula e foi muito bom, porque nós pudemos descansar, ele pôde descansar, e para nós foi assim uma introdução que não tirou a amamentação, não atrapalhou em nada, e foi uma experiência muito legal. Poder ouvir a geração anterior, alguém que foi mãe numa outra época e que também pôde trazer pra gente essa leveza da maternidade, que eu acho que é bem legal. E eu tive essa experiência, né? Mas conta pra mim como é que foi a sua experiência com a sua mãe, assim, essas relações, que depois que a gente vira mãe, muita coisa muda, né? Sim, eu acho bem legal do teu relato agora, que tu falou que estava aberta também, né? Sim. Pra ouvir a sugestão dela, pra ouvir o que ela viveu. E quando a gente fala dessa questão de alimentação, né? Tem vários mitos aí, várias coisas que a gente cria na nossa cabeça, né? Sim, sobre isso também. E acaba que a tua mãe, né? Conversou contigo ali, estava aberta pra ouvir ela e tentou também, né? O que ela tinha pra te oferecer naquele momento, né? Sim. Que legal isso. Com a minha experiência, como que foi, né? A minha mãe também esteve muito presente conosco ali nesses dias, mas diferente de ti, ela não ficou lá na nossa casa, né? No teu caso, ela ficou contigo, né? Nesses dias. Sim, porque ela não mora aqui, né? Então ela Sim. veio e ficou em casa. Mas para nós, ela teve um papel importante de suporte, né? Com a casa, com o restante das coisas, a roupa, a comida, né? Então foi algo assim muito, muito rico, né? Ter esse privilégio de ter ela ali nos auxiliando nesses primeiros dias que é bem difícil, primeiro mês, né? Principalmente assim do recém-nascido. Mas eu acho legal assim a gente falar também um pouquinho sobre essa referência da maternidade, né? O quanto que é importante a gente ouvir as mães também, né? Aquilo que elas têm a ensinar também e como a gente vai muitas vezes se espelhar naquilo que elas foram, nas experiências que elas tiveram, né?
tanto coisas boas que a gente olha e fala, eu quero fazer igual, mas tantas vezes até no nosso comportamento ali, né? Sim, Nossa forma do dia a dia. do dia a dia, que a gente acaba replicando aquilo, né? Uhum. Muitas vezes que a gente fala, eu não queria ter feito isso, né? Mas a gente acaba fazendo isso. E eu queria saber de ti, Bea, como que tu acha, assim, que... Também compartilhar com o pessoal, como que tu acha, assim, que essa forma de maternar do passado, da geração passada, né? Ela impacta pra ti? Olha, eu sempre gosto de olhar muito para as experiências e tentar absorver o máximo de aprendizado, né? Uhum. Eu não gosto muito do perfil da minha geração, para falar bem a verdade, que às vezes despreza muito a experiência da geração anterior. Eu entendo que nós temos muito mais acesso à informação e muito mais rápido, né? A minha mãe não tinha a possibilidade de pegar um celular, digitar lá cólica, o que fazer, e correr para poder descobrir, ou então filha chorando há 15 dias, como lidar. São umas perguntas bem específicas, né? A gente pergunta coisas muito específicas. Então, elas não tinham acesso a essa tecnologia. Imagina, minha avó não tinha acesso a nenhuma dessa tecnologia. Uma revista demorava muito para chegar em casa e eram sempre assuntos muito pontuais. Então, eu reconheço que nós temos acesso a muito mais informação e aí, claro que com isso, nós podemos ter uma maternidade muito mais assertiva em algumas questões. Por exemplo, a alimentação, né? Foi descoberto tantas coisas sobre introdução alimentar, ou sobre desenvolvimento motor. Sim. Antigamente as crianças nasciam e ficavam enroladinhas muitos dias, né? Hoje a gente já sabe que a criança com dias já pode ser colocada, ser estimulada. Isso tudo é muito legal, mas eu não posso desprezar a experiência de quem já viveu. Porque, por exemplo, o que eu contei em relação à fórmula. Existem histórias e histórias em questão de amamentação e uso de fórmula, ou então amamentação mista, que foi o meu caso. E hoje em dia, se você for pesquisar, quase que a fórmula ela é, né, endemonizada. E a minha mãe teve essa experiência, trouxe pra mim, eu estive aberta, como você disse, e foi muito bom pra nós, pra nossa situação. Como eu já ouvi outras mulheres que sofreram por muito mais dias porque tiveram dificuldade de aceitar isso. Uma resistência. Então, eu vejo, assim, eu fui criada numa casa que as mulheres eram muito presentes, né? A maternidade, enfim, o cuidado com os filhos estavam sempre muito presentes. E eu vejo que é muito importante a gente olhar para essas histórias, olhar para essas experiências, conseguir filtrar aquilo que foi bom, aquilo que não foi tão legal, entender também que teve situações que não foram legais por falta de conhecimento. Sim. E ouvir muito. Eu sempre gosto de dizer que mesmo quando eu não concordo com a geração anterior, eu não preciso ser agressiva, eu não preciso falar de forma ríspida, eu não preciso chegar com os dois pés, como existem muitos memes na internet. Queria fazer um recorte aqui. Recentemente a ONU lançou a que faz a regulamentação lá da alimentação. É a ONU, né? Que lançou novas regras sobre a introdução alimentar, que podia dar o leite de vaca, não a fórmula, depois de um ano. E aí eu vi um meme de uma moça falando que ela brigou com a família inteira porque não podia dar o leite de vaca e agora vem e muda a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Falei errado. A OMS muda a determinação. E é sobre isso, né? Eu posso seguir o que a OMS fala, mas eu não preciso comprar uma briga com a geração anterior. Eu posso ser pacífica em explicar o meu ponto de vista. Sim, então eu acho bem importante. Isso é um ponto bem importante, porque a gente acaba, né, às vezes criando algumas situações que depois a gente olha e fala, será que tinha necessidade de eu estar discutindo, brigando por conta disso, né? É claro que a gente precisa ver quais são os nossos princípios, o que a gente realmente é inegociável, né? Que não dá pra estar negociando ali e que precisa ficar claro também pra família, né? O quanto isso é importante e o quanto isso é algo que a família estabeleceu como princípio ali, como propósito também, né? Que a gente falando já do tema. Mas são assuntos mais delicados, né? Sim. Que a gente pode abordar em outros momentos. Sim, se você quiser também que a gente fale aí, né? Algumas coisas mais polêmicas. Sim, coloca no comentário. Eu queria que falasse mais sobre isso. Mas, assim, eu acho que é importante também a gente falar como a referência que nós temos, né? Ela implica no comportamento que nós temos com nossos filhos e como a gente vai exercer essa maternidade, né? Como a gente vai criar os nossos filhos.
A gente pode aproveitar muito a bagagem daquilo que nós tivemos de referência e fazer e reproduzir. Claro que vai ter situações, às vezes, onde a gente vai reproduzir atitudes que não foram tão legais, né? E a gente também eu acho que a gente tem que saber reconhecer, se permitir errar e saber reconhecer, poxa, isso não foi tão legal, vou reconstruir, vou pedir desculpa pro meu filho, vou pedir perdão, vou refazer. O que eu acho que é muito legal da maternidade mais moderna é sobre isso do reconhecer e pedir desculpa pros filhos. Tá tudo bem falar que errou, né, pro filho. Mas ao mesmo tempo saber aproveitar aquilo que foi de bom e replicar. E para nós temos uma grande referência que é a Bíblia, né? A gente tem que pensar na maternidade bíblica, nas mulheres que foram da Bíblia. Se a gente está falando que as nossas mães e avós não tinham muito acesso à informação, quem dirá as mulheres que viveram no tempo bíblico? A gente olha lá para a mulher de Provérbios 31, ela foi uma... Qual que era a referência da mulher de Provérbios, né? Exato! E ela foi assim, né? Hoje a gente usa ela como referência porque ela trabalhava, ela fazia, ela acontecia, ela cuidava dos filhos. Claro que num contexto onde ela tinha suporte, a gente vê ali que ela tinha pessoas que trabalhavam com ela, mas a gente também tem essa realidade hoje. E o que mudou para a mulher de Provérbios 31 e nós? Talvez a questão da mansidão, da sabedoria, talvez a questão de reconhecer. Então, é muito importante a gente ter a Bíblia como a nossa referência. Por exemplo, na Bíblia conta a história de Ana, que foi uma mulher que clamou muito por Samuel, não conseguia engravidar. E eu vivi algo parecido, eu demorei para conseguir engravidar do meu primeiro filho. E eu olhei para Ana e me inspirei na história dela. Inclusive, tem o versículo que ela fala para Samuel, escrito na parede do quarto de Isaías, porque essa é uma referência bíblica que eu tenho para minha vida. Sim. Porque nem sempre, né, nós vamos ter uma referência aqui de mãe, ou de avó, ou de mulheres próximas, né? Quem tá assistindo a gente, né, pode ter um contexto diferente daquilo que a gente viu na nossa história. Exato. Então a gente pode olhar para a Bíblia e ter essa referência, né, muito, muito clara ali de mulheres, né, que realmente impulsionaram o propósito dos filhos. Né? A Ana, a Maria, né? Várias outras também que a gente pode mencionar, até falar aqui se vocês quiserem, né? Sim. E a Bíblia também traz vários ensinamentos, né? Eu acho que um dos propósitos que a maternidade tem, né? E quando a gente fala muito de propósito, né? A gente fala de propósito de vida, de propósito, né? Em outras áreas. Mas quando a gente traz da maternidade, qual que é o significado, então? Né? Do maternário, a gente tá ali conduzindo essa criança, os nossos filhos, né? E a Bíblia traz um versículo que se complementa muito, né? Em Salmo 127, o verso 3 e o verso 4, que diz que os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Então, né, outras versões falam de herança, né? Que os filhos são herança. Então, os filhos não são nossos, são do Senhor. São algo que o Senhor nos presenteou aqui na Terra para que a gente possa cuidar, possa lançar eles mais longe, no lugar que o Senhor quer, né? É muito legal você trazer isso, porque a maternidade, na nossa geração, ela não é assim, toda mulher precisa ser mãe, né? Tinha uma época onde era meio que óbvio, a mulher casou, vai ter filhos. E hoje em dia as mulheres questionam muito a necessidade de ser mãe, se precisa, se quero, a questão de, pra que eu vou ter um filho? E trazer o propósito da maternidade faz todo sentido em viver essa experiência, né? Faz todo sentido em você se lançar a viver isso. Eu sempre digo que a melhor forma da gente mudar o mundo é através dos nossos filhos. Não tem como eu transformar, eu quero mudar a fome, eu quero mudar esse valor, eu quero mudar esse princípio, eu quero estabelecer essa mudança de comportamento na comunidade que eu estou inserida. A melhor forma disso são os filhos, porque as pessoas que convivem com a gente, elas podem até gostar dos nossos princípios, dos nossos valores, elas podem até reconhecer em nós pessoas de caráter e que, enfim, que tem muita coisa para oferecer, mas quem vai conviver com a gente no dia a dia e quem vai ser a flecha que a gente vai lançar
são os filhos. Não adianta, eu não vou... A gente pode conviver junto, eu conheço teu coração, você conhece meu coração. Se um dia eu for embora, né, enfim, você vai falar, poxa, B, a gente viveu isso juntas. Mas beleza, acabou ali. Agora, o Isaías, o Israel, eles vão conviver comigo, eles vão ter inserido neles um pedaço do que eu sou, do que eu entendo, dos meus princípios, valores, da forma como eu vou ensinar isso para ele. E você trouxe outro ponto que eu acho muito importante. É possível ser uma boa mãe, mesmo sem ter uma referência terrena de boa mãe, né? Porque a Bíblia traz isso, outras mulheres trazem isso. Inclusive, lá na nossa página do Instagram, a gente tem uma publicação que fala sobre diferentes formas de maternar. E uma das formas de maternar é mulheres que são referências que são próximas a nós. Às vezes, você não teve a sua mãe, ou a sua mãe não foi uma pessoa que teve uma boa forma de educar, mas você conhece uma outra mulher que você olha para ela e fala, poxa, eu me sinto acolhido, eu me sinto cuidado por ela, eu me sinto amado por ela, como se ela fosse a minha mãe. E ela pode se tornar uma referência de cuidado também. Com certeza, né? Eu acho que também outro ponto importante da gente falar aqui é o quanto, né, que o nosso comportamento vai influenciar. Sim. Né? Vai dar significado para nossos filhos também, né? Com certeza. Porque, como tu falou ali, né? No dia a dia, que nossos filhos vão conhecer quem nós somos e também conhecer quem é Jesus. Sim. Né? Então, eu acho que um dos propósitos que eu levo para mim, assim, para educar a Cacau, principalmente, né? E nossos filhos que virão também, é ela conhecer Jesus, ela amar Jesus mais do que tudo. Sim. Né? Então, assim, será que eu tô mostrando no meu comportamento, no meu dia a dia? Será que eu tô mostrando quem Jesus é? Né? Então, assim, porque ela conhecendo Jesus, ela conhecendo quem a palavra, né, fala sobre Jesus através da minha vida, ela vai ser uma boa pessoa. Com certeza. Nessa sociedade, né? E com certeza ela vai ter um encontro com o Senhor e a gente vai impulsionar essas experiências com o Senhor e esse propósito se realizando aqui na Terra. Sim. E eu acho legal que Filhos também, ele traz esse propósito pra gente, enquanto mulher, de nos melhorar. Porque eu ouvi uma frase de um pastor falando que muitos pastores perderam seus filhos para Jesus, não foi no púlpito, foi no banco de trás do carro. Porque lá no púlpito, ou líderes ou pessoas que tinham destaque falavam sobre um Jesus, falavam sobre uma Bíblia, mas quando ia embora para casa, reclamava da igreja, reclamava do irmão, reclamava daquilo que estava vendo. E essa vivência da criança ver uma coisa e não ter a maturidade para entender que talvez os pais estavam compartilhando ali uma situação que não ia mudar aquilo que eles entendiam sobre Jesus. Mas para a criança isso mudou. Então, filhos nos faz melhorar. E ser humanos melhores para a sociedade, para o mundo, é uma grande dádiva também a se aperfeiçoar. Hoje eu preciso cuidar muito mais com aquilo que eu falo, com aquilo que eu faço, porque o Isaías, ele copia tudo. Ele tem 1 ano e 3 meses, mas tudo ele copia. Se eu pular um cercado e ele conseguir uma estratégia de fazer isso, ele vai pular também. E eu tenho que lembrar que eu posso, às vezes, estar colocando o meu filho em perigo por uma atitude que, para mim, parece boba. Né? Vai chegar uma idade onde, se eu fizer uma curva sem dar seta e causar uma confusão no trânsito, ele vai olhar para isso e vai falar, poxa mãe, mas você não deu certo. Eu não posso reclamar depois se ele não der certo no trânsito. Parece bobeira, mas isso é muito importante para nós enquanto seres humanos. Não sei quantos de vocês que estão assistindo já pensaram em pagar um curso, em fazer uma consultoria, em procurar profissionais hoje ou pessoas que ficam dando palestras sobre motivação, sobre se melhorar, sobre ter uma mudança de mente, sobre se crescer na vida. Eu posso afirmar para vocês assim, ó, com toda certeza, e eu acho que a Carol compartilha disso comigo, que a melhor forma é ter filhos. Não existe curso, palestra, não existe vivência que vai te transformar mais do que você ter um outro ser humano que depende de você, que vai olhar para você e você precisa dar de comer, você precisa trocar a fralda, você precisa cuidar, ou então quando crescer, você se preocupa com as emoções, você se preocupa se vai ter uma desilusão amorosa, se vai fazer uma boa escolha de curso para estudar. Enfim, tudo isso é muito gratificante e gera um propósito. Naturalmente, nós como mulheres
do século XXI, procuramos um propósito. Um crescimento financeiro, um crescimento de vida, um sucesso profissional, uma carreira, algo que nos dê uma identificação. E filhos é a identificação. Uhum. E eu vejo muito assim como propósito, como um significado, né? Então, gerar um significado para a vida do filho. Então, Sim. qual que é o meu significado de vida? Por que que eu existo, né? E foi legal a gente ter falado um pouquinho sobre a referência, né? Porque a gente consegue olhar para nosso passado, a nossa história, né? Poxa vida, como foi a história? Como que eu cheguei até aqui? Exatamente. Né? Como que eu fui gerada também, né? Qual que era o desejo dos meus pais em me terem? Por que que eu tô aqui, né? E como é importante a gente passar isso pro filho também. Sim. Né? Porque o filho, né? Como diz a Bíblia, ele é herança. Então ele foi gerado primeiro no coração do Senhor, antes de ser gerado no nosso coração. Com certeza. Né? E quão importante é afirmar isso todos os dias, né? E eu acho que além, assim, da gente falar sobre esse significado, é a gente, nas pequenas atitudes do dia a dia, dar esse significado, né? Eu acho que era legal a gente trazer um pouquinho sobre isso. Que atitudes do dia a dia, práticas, a gente pode dar de propósito, né? Pra maternidade até, sabe? Legal. Assim, daquilo que a gente entende como conduzindo, né? Os nossos filhos, como a gente entendeu aqui, né? Que é o propósito da maternidade, conduzir nossos filhos ao Senhor. E acho que era legal a gente compartilhar um pouquinho, né? Do que a gente vive, assim. Vamos começar falando que a gente tá numa perspectiva de mães de crianças pequenas, né? Então, quando os nossos filhos forem maiores, a gente vai ter outras perspectivas. Sim. Mas falando da minha experiência, que tenho um filho de 1 ano e 3 meses, estou gestante de 18 semanas, faz o cálculo aí. A gestação de segunda vez a gente nem lembra mais também, mas acho que é 5º mês que eu tô. E eu vejo com o Isaías, como eu disse, sobre a repetição. Então, uma das coisas que a gente vê muito específico é sobre a cultura da oração em casa com ele, sobre o agradecer. A gente optou, né, eu e meu marido, nós optamos por trazer para ele, apresentar para ele a oração nesse momento, na maturidade que ele tem agora, a oração como sempre um tempo de agradecer. Então, nós agradecemos pelo alimento, agradecemos pelo dia, agradecemos pela vida de alguém que está perto da gente. E é tão legal que a gente foi introduzindo isso aos pouquinhos, desde que eu comecei a introdução alimentar. Então, desde os 6 meses, ele sentava na cadeirinha e eu falava sobre agradecer. Que agora, todas as vezes que a gente fala para ele que nós vamos comer, ou que nós vamos... Ou se ele está numa roda e as pessoas falam sobre oração e ele observa que as pessoas estão de olho fechado, ele junta as mãos, ele fecha os olhos e ele fala o amém. Agora ele já tá falando amém. Claro que do jeito dele, mas sempre que ele escuta o em nome de Jesus, mesmo que é no meio da oração, ele fala amém. E é muito legal, porque é uma referência que a gente vê, um valor, algo que ele vai levar para a vida inteira dele. Mas não é porque nós falamos, filho, ora aí. É porque nós fazemos com ele. Então, é bem importante isso. Então, lá em casa, né, a gente tem também essa cultura da oração, né, e de como isso é importante, né, da criança observar essa cultura de sentar na mesa, observar o outro, né, e como eles imitam realmente, né, não tem como. Lá em casa, o que a gente faz também é acordar de manhã e a gente coloca uma música. A gente sempre coloca a mesma música. Que é uma música que fala sobre contentamento. Então, que fala sobre agradecer, né? Então, de alguma maneira, ela também tá orando através da música. Sim. E a Cacau, ela é muito ligada à música, porque a gente também canta, né? O dia inteiro, o tempo todo. Então, ela escuta uma música e ela associa, né? Com aquela música da manhã. Não importa onde seja, ela muda ali, né? Então, assim, criar esses momentos, né, de conexão, tanto familiar quanto de significado, né? O que é o contentamento? Acho que hoje ela não entende ainda o que é contentamento, mas ela vai ouvindo o que significa, né? Então, pelo dia que surgiu, né? Muito obrigada, a gente canta, sabe? Então, coisas a gente vai agradecendo através da música ali, louvando o Senhor e adorando, né? Ela também. Então, são essas pequenas atitudes do dia a dia, né? Que a gente vai dando significado, né? Do agradecer ao alimento, de nossos filhos nos verem, talvez, orando, nos verem buscando o Senhor, louvando, cantando, lendo a Bíblia. E até, né? O modo como a gente se relaciona um com o outro, né? O esposo e a esposa. É aí que eles vão olhando e aprendendo e
e seguindo também, né? É isso aí. Bom, pessoal, acho que se a gente for ficar falando sobre o propósito da maternidade, vamos ficar algumas horas aqui. Sim. Mas a gente queria te convidar a se inscrever no canal, a curtir esse vídeo e compartilhar com as pessoas que você conhece, que gostam de falar sobre maternidade, independente se for homem, mulher, se já for mãe, se já for pai, ou se ainda não está vivendo esse momento de vida. E a gente também quer te convidar a colocar aqui nos comentários assuntos que você acha interessante. Contamos aqui muito rápido sobre experiências nossas no final com os nossos filhos, casos reais de situações que deram muito certo. Então, se você gostou de ouvir sobre isso, se você tem interesse de saber mais, de conhecer mais, ninguém nasce sabendo ser mãe, ninguém nasce sabendo ser pai, mas existem experiências dos outros que podem nos ajudar bastante. Deixa aqui nos comentários para a gente saber aquilo que te chamou mais atenção aqui nesse vídeo. Queremos agradecer a sua presença até aqui, por ter ficado com a gente, ter ouvido sobre esse assunto e te convidar a vir semana que vem de novo no nosso próximo vídeo do canal. E compartilha também, né, se esse assunto fez sentido para ti, se você concorda, né? Porque acredito que também trouxe lembranças para você, né? E você pode compartilhar aqui com a gente, que a gente vai adorar ler, saber o que você achou desse vídeo, tá bom? Com certeza. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.